tarde a todos. Boa tarde. Depois do almoço a gente fica meio difícil mesmo, né, processar algumas informações. Em nome do time da Embiota, da Universidade Newton Lins, da FAPEAN, que é grande parceira, estamos aqui realizando um evento. A gente sabe que de Manaus para fazer um evento aqui no Alto Solimões não é barato. Vocês sabem que a nossa logística no nosso estado não é fácil, mas nós temos um propósito e uma missão, como o professor Dr. Carlos citou pela manhã, que é difundir a cultura da inovação e do empreendedorismo no nosso estado, não só na nossa cidade, mas no nosso estado, e alcançar esses lugares mais remotos do nosso estado, que muitas das vezes são esquecidos pelo poder público. E estamos muito felizes com os resultados alcançados aqui em Benjamin Constant, juntamente com o professor Dr. Pedro Mariosa. Foram ideias brilhantes, meninos esforçados, muita coisa boa saiu dali. Temos certeza que aqueles meninos nunca mais serão os mesmos. A sementinha da inovação foi plantada e que consigamos formar novos líderes, novas pessoas para fomentar aqui no Alto Solimões, não só em Benjamin, mas nós temos aí Atalaia, tem, né, um terceiro lugar do nosso Ideaton que foi de Atalaia. Nós temos outros municípios aqui ao redor, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins e alguns outros aí que não estou recordando. Mas, se em cada um desses municípios tiver uma pessoa que puder fazer essa diferença, assim como o professor Dr. Pedro, com certeza a nossa região e o nosso estado tem a crescer e tem a prosperar. Que, com certeza, ideias tem, pessoas capazes tem. Basta, às vezes, só um estímulo, tá bom? Já falei demais. Vamos relembrar aqui, né? A gente já sabe, mas a gente quer aqui também trazer para todos aqui terem ciência de quem foram os campeões do nosso Ideaton. Nós tivemos uma menção honrosa, Camp e Co. Cadê o representante do Camp e Co? Professor, por favor. Depois, professor Mamai, que depois vem aqui colocar o terceiro lugar, por favor. A Frânio o segundo, professor Carlos o primeiro. Aplausos aí. Tem foto aí, né? Deixa eu sair aqui na foto também. Com grande alegria também, né? Conseguimos alcançar, além de Benjamin Constant, além de Tabatinga, na persistência, na resiliência, 2 quedas de moto, mas não desistiu, persistiu. Na vinda para a oficina, caiu 2 vezes de moto, podia ter desistido, mas perseverou. Persistência é uma das características, né, Mike, do empreendedor, do empreendedorismo. A Pani Mauá, com o nosso amigo Fausto, lá de Atalaia de Norte. Recebendo aí a Mike, sim, presidente da Associação de Startups da Amazônia. Aí. Segundo lugar, também de superação, aí, nos últimos minutos, aí, pivotaram, tiveram que reescrever, mas foram persistentes, não desistiram. Então, cadê os colegas da Ajuri aí? Aplausos para os colegas da Ajuri. Vamos receber aqui do Afrânio. Cadê o outro? Só veio um? 2? Ah, são 2. E o primeiríssimo lugar, campeão aí do nosso Ideaton, com uma ideia totalmente inovadora, um dos pitches aí bem impactantes. Nossos amigos aí, e uma equipe quase que predominante de mulheres, tá bom? Vale ressaltar isso aí. Quase 100% de mulheres. Aplausos para as mulheres aí na inovação. De fora da UFAM, também vale ressaltar isso aí. Vamos receber nossas colegas aí, os nossos amigos da Zero Waste, com aplausos aí. Em primeiro lugar, o professor Dr. Carlos, nosso coordenador, vai fazer a entrega das medalhas e do troféu. Isso aqui tudo é simbólico, tá, gente? Isso aqui tudo já foi premiado, mas é para todos terem ciência. Isso aí foi uma pontinha do que foi nosso Ideaton lá em Benjamin Constant.
Foi uma vibração, foram 3 dias intensos aí. E se tudo der certo, a FAPEAN aí nos apoiar novamente, a UFAM nos receber novamente, ano que vem estaremos lá de novo. Tá bom? Obrigado, professor Dr. Pedro, em nome da Embiota, da Universidade Newton Lins, de todo o nosso time. Mais uma vez, queremos te agradecer por tudo. Obrigado, gente. Ou na UEA, né, Edilson? Pode ser na UEA ano que vem, né? Por que não? Que tal, Carlos? O que tu acha? Fazer na UEA também? A gente traz a galera, faz um... Como diz a galera, faz um ajuri, né? A gente faz um ajuri, traz a galera. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, atenção. Boa tarde a todos. Bom, convido o professor Rodrigo Oliveira, né, da Universidade Federal do Amazonas, para coordenar e mediar a apresentação dos cenários consolidados do censo do IBGE 2022, do Alto Solimões, e aí ele vai fazer a apresentação dos palestrantes, deixando aí já nossos agradecimentos pela vinda, né, onde eu tive a surpresa de receber 2 convidados do IBGE, e que bom que vocês estão aqui conosco, tá bom? É contigo, Rodrigo. Para a gente dar continuidade, então, eu gostaria de convidar para essa mesa o senhor Francisco Braz da Silva Portela, coordenador operacional do Censo 2022 e gerente de planejamento e gestão do IBGE. Braz, muito obrigado. Também Tiago Almude, coordenador técnico do Censo 2022. Muito bem-vindo, Tiago. Os dois aqui representando a Superintendência Estadual do IBGE, né, aqui com os cumprimentos também do superintendente, que é o senhor José Ilclasson, que fica então, da Superintendência do IBGE no Amazonas. Eu só vou, antes da gente passar a palavra para vocês, confirmar uma informação, porque a gente estava previsto uma participação remota também. Eu estou confirmando nesse exato momento se vai ter, senão a gente vai seguir somente com eles, mas, enfim, desde já também agradecer aí a colaboração do IBGE, né? A gente tem tido aí algumas parcerias já nos últimos 3, 4 anos diretamente na organização do censo. A ideia aqui, pelo convite da coordenação do workshop, é que a gente, enfim, tenha conhecimento de alguns dados do último censo demográfico. O IBGE ainda está trabalhando, né, nos dados, então sendo divulgados ainda os dados. E também a gente pediu aí algumas informações do último censo agro realizado pelo IBGE, que foi realizado em 2017. Então, esse será um pouco aqui o conteúdo da nossa mesa. Aí eu vou só pedir, de fato, licença para ouvir esse áudio aqui, confirmar, mas, enfim, por favor, enquanto a gente resolve isso, e aí a gente faz essa condução. Então, a gente vai ter a apresentação somente então, dos colegas do IBGE. O professor Alisson ele tinha sido convidado como comentador, debatedor, é um professor do Centro de Planejamento Regional da Federal de Minas Gerais e também da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, então seria mais um comentador, mas com a mudança de horário e o fuso horário com Minas Gerais não foi possível a gente manter. Então, eu vou passar a palavra aí para os 2 colegas. Também registro aqui a presença do Ronisson. O Ronisson é o representante do IBGE que trabalha na agência aqui de Tabatinga. Muito obrigado, Ronisson, pela presença. Ronisson Rocha, né? Exato. Então, Braz. Então é isso, obrigado, professor Rodrigo, obrigado à organização do evento que nos convidou. O IBGE está sempre disponível para participar desse tipo de eventos. E uma das coisas que a gente mais gosta é de colocar as informações que nós coletamos à disposição da sociedade e principalmente do mundo acadêmico, né? Das universidades, que usam esses dados nos seus estudos e também nos planejamentos. E meu nome é Braz, Francisco Braz, sou da região do Juruá, estou há 15 anos no IBGE.
É meu terceiro censo e eu coordenei o censo na parte operacional, logística, planejamento, nesse último agora. E a gente ainda está entregando aos poucos aí os resultados para a sociedade. Hoje saiu, vocês vão ver daqui a pouco, a pirâmide etária, né? Saiu idade e sexo, e são dados muito interessantes para a gente entender essa dinâmica populacional. O Tiago vai conduzir uma apresentação aqui, também queria registrar a presença do Ronison e agradecer pelo apoio que ele nos tem dado aqui. E o professor Rodrigo falou da questão da parceria, de como a gente, desde 2019, ali, a gente vem construindo como que a universidade pode ajudar o IBGE. E a gente, um dos nossos grandes trabalhos, que foi destaque nacional, foi o mapeamento das localidades indígenas, tanto em Manaus quanto no interior. Eu lembro que o professor Rodrigo nos apresentou um estudo que ele tinha feito em Atalaia do Norte, localizando ali as populações indígenas no contexto urbano e pegando ali também as informações de etnias. E aí aquilo nos chamou a atenção e nós usamos isso para essa estratégia na coleta e deu muito certo. Então, agradecer mais uma vez ao professor Rodrigo por não ter chamado a nossa atenção. A gente tinha Manaus, só para você ter uma ideia, com uma população indígena de 4.200 pessoas, e a gente viu que não tinha aquilo tudo, só aquilo, né, na verdade, e a gente, através de um trabalho feito em parceria com a universidade, com as lideranças indígenas, com as organizações, a gente conseguiu trazer um retrato mais fiel da realidade. Vou passar o microfone para o Tiago, nosso coordenador técnico. Vocês anotem aí as perguntas que vocês têm para a gente e no final a gente abre para o debate, tá bom? E para o questionamento que vocês possam ter. Obrigado, Tiago. Bom, boa tarde, pessoal. Como já foi apresentado, meu nome é Tiago Almude. Ainda estou, né? A gente está nesse processo ainda do censo, de apresentações, de revisão de alguns dados. Então, ainda estou como coordenador técnico do censo no Amazonas. Fiz essa dobradinha com o Braz, ele como coordenador operacional. Então, a gente teve aí os últimos 3 anos, pelo menos, trabalhando nisso. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer o convite, né? Obrigado, professora Tassiano, toda a organização, por nós estarmos aqui. E a gente ficou com essa partezinha do final, né? Depois do almoço. Mas espero que seja interessante para vocês. Tá? Vou tentar passar aqui pelos dados de uma forma que seja interessante para vocês. E, como o Braz falou, a nossa dinâmica vai ser de perguntas no final. Tá? Olha, o censo, vocês devem saber, ou a maioria de vocês, que ele ocorre uma vez a cada 10 anos. Então, é um evento, né? O IBGE, ele se torna 10 vezes maior durante o censo. Então, ele incha, é uma operação gigantesca, realmente o evento da década, é o censo. E o último censo que a gente teve foi 2010. Então, imagina 2010, deixa eu ver, eu tinha um celularzinho, acho daquele só do SMS ainda. Então, de 2010 para 2022, a tecnologia que a gente tinha em mãos mudou completamente. Né? Então, isso é parte do contexto, né, desse censo do ano passado. Como vocês podem ver aqui, são os primeiros resultados. Né? O Braz estava brincando que o IBGE tortura a população, que ele vai liberando aos pouquinhos. A gente quer saber o próximo dado e espera até sair. Então, hoje, está sendo apenas a segunda divulgação de dados ainda. Teve a primeira, que é essa apresentação aqui. Hoje, saiu a segunda, que é a idade e sexo. E ainda nessa apresentação vou falar um pouco mais sobre as próximas divulgações. Então, aqui agora os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022. Brasil com 203 milhões de pessoas, o Amazonas com quase 4 milhões. Pode passar. Aqui eu trouxe a população dos municípios do Alto Solimões, né? E isso contado no censo. Então, vocês sabem que o censo também é a única pesquisa que vai de domicílio em domicílio, né? Por definição. Então, não é uma pesquisa amostral, foi visitado cada um dos domicílios e essa população, não vou ler aí, né? Vocês podem ver, e tem o percentual da população do Amazonas que cada município desses corresponde. Aqui a gente tem
a variação de 2010 para 2022 e o percentual de variação. Então a gente vê ali Jutaí, né, com uma variação maior, Tabatinga também uma variação de quase 28% de 2010 para 2022. Pode passar. Aqui uma tabela mostrando a densidade demográfica. A gente vê a área territorial de Tabatinga, que é a menor dos municípios aqui, né? Já temos Atalaia lá e Jutaí com uma área territorial bem expressiva, e isso tem um reflexo na densidade demográfica, né? Habitantes por quilômetros quadrados. A gente tem Tabatinga ali com mais de 20 habitantes por quilômetros quadrados e Jutaí com 0,3, Atalaia com 0,2. E ali em cima a gente tem a média do Brasil, que é 23, então mesmo Tabatinga está um pouco abaixo ainda, e do Amazonas é 2,5. Nessa primeira divulgação também saíram os dados de domicílios. Então aqui a gente tem um número de domicílios total por município e os domicílios que estão ou estavam efetivamente com moradores na data de referência do censo, que é da noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2022. Então o censo ele é um retrato desse dia, para a gente não ter dupla contagem, ele é um retrato do Brasil na noite de 31 de julho. Então tudo que eu estou falando aqui, essa população, esse número de domicílios, é nesse dia, tá? É um retrato. Aqui a gente tem a média de moradores por domicílio de cada município. Então a gente vê vários municípios ali com mais de 5 moradores por domicílio, em média, né? Sendo que no Brasil é 2,79, Amazonas acima do Brasil com 3,6. Aqui Tabatinga a gente tem 4,8 ali, né? Vamos ver o que está maior, eu acho que é Tolantins, 5,6, quase 5,7. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre um tema que eu acho bastante relevante aqui para a região, que é indígenas, os dados de indígenas, tá? Falar um pouquinho sobre as inovações que foram feitas nesse último censo em relação à coleta indígena. Uma delas foi, pode passar, foi a consulta livre, prévia e esclarecida. Como a gente ainda teve 2 anos de adiamento do censo, não sei se vocês sabem, mas o censo foi 2 anos adiado, a gente teve um tempo ainda a mais para conversar com as organizações, para conversar com a população. A gente teve várias parcerias. O próprio professor Rodrigo aqui acompanhou isso, ajudou a gente bastante antes do censo, nesse preparativo e durante o censo. Pode passar. A gente teve também uma mudança no questionário que foi fundamental para a nossa captação dos indígenas nesse censo. Algo que é uma inovação, não ocorreu no censo passado. E essa inovação, essa parte é importante, viu? Então, peço a atenção de vocês aí. A gente tem essa pergunta de cor ou raça, que tem 5 possíveis respostas, que é branco, preto, amarelo, pardo, indígena, que ela está num questionário básico. Então, todas as pessoas respondem isso, todos os domicílios. Quem está respondendo ali, responde também pelos outros moradores, se os outros moradores não tiverem. Então, é possível que aqui a pessoa já se declare indígena. Porém, nesse censo, a gente fez um trabalho prévio de mapeamento de localidades em que possivelmente seriam encontrados indígenas, além das terras indígenas, dos agrupamentos. Foi feito essas áreas de interesse operacional, em que, quando a pessoa não se identifica como indígena na primeira pergunta aqui de cor ou raça, abre uma pergunta automaticamente no dispositivo do recenseador, perguntando se ela se considera indígena. Então, entenderam? Vou falar mais uma vez. Em áreas pré-determinadas, automaticamente abria, depois do quesito de cor ou raça, a pergunta: morador fulano de tal, se considera indígena? Morador fulano de tal. Então, isso nos conseguiu fazer com que a gente captasse essa informação melhor do que no censo passado. Por quê? A gente percebeu que muitas vezes o indígena ele se declarava aqui na cor ou raça, por exemplo, como pardo, porque estava na identidade ou por qualquer outro motivo, né? Cor ou raça, ele é pardo. E aqui, nesse censo, ele já teve a possibilidade de se declarar, mesmo não declarando na pergunta de cor ou raça, tinha uma segunda pergunta ali para ele se declarar indígena. Tá? Então, se a gente comparar os dados de 2010 com 2022, precisa ser levado isso em conta também, que teve essa pergunta a mais, essa possibilidade a mais, que retrata melhor a realidade. Né? A gente
pensa que em 2010 a realidade do número de indígenas ficou um pouco subenumerado por conta disso, né? Não tinha essa possibilidade além, né, que teve nesse censo de se autodeclarar. Tá bom? Continuando ainda com as inovações para esse censo, a gente teve 5 dias de treinamento para os recenseadores, e todos aqueles que foram para áreas indígenas e quilombolas, eles tiveram um dia inteiro a mais de treinamento para se preparar para fazer a coleta nessas áreas, né, que não é trivial, não é igual estar numa cidade, não é igual estar em qualquer zona rural. Então teve um dia de treinamento a mais. A gente teve também um trabalho de sensibilização com os povos indígenas, com as lideranças. Lógico que a gente não conseguiu fazer tudo, né, mas até onde a gente teve pernas, a gente fez a sensibilização para a autodeclaração, que a gente sabia também que em muitos locais havia uma resistência de indígenas de se autodeclarar. A gente falou da importância, falou que o IBGE não teria nenhum impacto negativo, pelo contrário, eles se autodeclararem, né? Então teve essa sensibilização também em relação à autodeclaração. Uma outra inovação ainda nesse censo, parte desse treinamento foi orientar os recenseadores que sempre ao adentrar qualquer agrupamento, qualquer comunidade, qualquer aldeia, fosse feita uma reunião junto com a liderança. Então primeiro passo, contactar a liderança e aplicar um questionário de abordagem, tanto para a liderança ficar ciente do que vai ser feito, quanto para o próprio recenseador já se ambientar ali a localidade. Pode passar, amigo. E a gente utilizou também guias comunitários, guias intérpretes, onde foi preciso a tradução, guias institucionais da FUNAI, dos DICEIs. Então foi uma série de inovações, de cuidados que tiveram nesse censo para uma coleta indígena bem feita. E aí a gente tem, né, todas as operações especiais que a gente fez de coleta. Imagina fazer uma coleta no Amazonas todo. Não tem exceção. Tem uma exceção que são os indígenas isolados, mas aí é porque realmente eles mesmos já estão, né, isolados. Mas se não fosse por eles, até lá o IBGE ia. E aqui é uma foto de Lábrea, se não me engano, né, Braz? Essa é uma apresentação até nacional e foi utilizada essa foto de Lábrea. Então, muitos locais só deu para uma parte do acesso caminhando mesmo, muitas vezes horas, dias. Operações fluviais, aqui para a gente isso é o normal, né? Muitas também de acesso por avião, por helicóptero. E aí a gente chega nos dados da população indígena, né? Que no Brasil, quase 1.700.000. Dado do Brasil, tá? Quase 1.700.000. Aí a gente tem pelas grandes regiões. Na região norte, 753.000 é a região com mais indígenas. Aí lá sul, por último, né? Um pouco mais de 88. E aqui os estados, não sei se é surpresa, acho que não. Os estados aí com maior população indígena. Se a gente pegar os 5 mais ali os 5 com mais população indígena, dá 61% da população indígena do Brasil. Então, em primeiro lugar, o Amazonas, com 490.000 indígenas. Em segundo lugar, a Bahia. Vocês esperavam a Bahia em segundo lugar? Não, né? E ficou bem, a Bahia ficou bem à frente do Mato Grosso do Sul ali ainda, né? Em terceiro lugar, Pernambuco e Roraima. Aí os top 5. E aqui no finzinho temos Sergipe, Distrito Federal. Tá? Agora aqui, às vezes a gente apresenta esse dado aqui, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas eu tenho certeza que vocês não vão ter. Ali atrás a gente tinha um número absoluto, então 490.000 indígenas no Amazonas. Aqui é a porcentagem da população indígena em relação à população total, porcentagem. Aí o Amazonas já fica em segundo. Roraima, que é o quinto com população absoluta, que tem mais, em população relativa é o que tem a maior população indígena. 15% da população de Roraima é indígena e o Amazonas ficando em segundo lugar com 12%. Para vocês terem uma ideia, a média do Brasil é onde está aquela linha ali, ó. A média não, o número do Brasil, o percentual do Brasil, né? 0,83. 0,83% da população brasileira é indígena. No Amazonas,
passa para 12%. Interessante, né? Nesse censo de 2022, dos 5.570 municípios brasileiros, 4.832, pelo menos uma pessoa se autodeclarou indígena. Então foram poucos aí os municípios sem nenhum indígena no Brasil. Aí no próximo slide mostra 2010. Então, bota um para a gente ver. 4.832, em 2010, 4.480. Aumentou, então, o número de municípios com presença indígena, né, de 2010 para 2022. Agora, eu ia fazer um suspense aqui, não deu tempo. Aqui é o ranking do Brasil dos municípios com mais indígenas. Número absoluto de pessoas que se autodeclararam indígenas no censo. Ranking do Brasil. Em primeiro lugar ficou Manaus, com 71 mil, é aquela coluna ali, pessoas indígenas. Tem a coluna aqui da população total, né, população residente. A coluna de pessoas indígenas que se autodeclararam. E a proporção dentro do município. Então a gente tem aqui, o município aqui de onde a gente está falando, Tabatinga, é o terceiro município com mais indígenas do Brasil, tá? Segundo os dados aí do censo 2022. E a gente vai ver aqui dos 10 dessa lista do topo, né? A gente tem 6 amazonenses, né? Os 3 primeiros. Tem São Paulo de Olivença, aqui da região também, né? Do Alto Solimões. Ainda temos Altazes e Tefé, tá? Nesses 10 mais. Aqui ficou um pouco pequeno, mas é o ranking só dos municípios amazonenses. Então, vamos ver aqui os municípios do Alto Solimões. Tem Tabatinga, né, que a gente já viu que é o terceiro do Amazonas. Ficou o terceiro do Brasil também, porque os outros 2 também são do Amazonas. São Paulo de Olivença é o quarto, né, com mais indígenas no Amazonas. Santo Antônio do Içá está ali em 7º. E depois veio a Maturá em 14º. São municípios aqui também, como a gente já esperava, né? Municípios com muitos indígenas. Pode passar. Aqui, de novo, a gente falou número absoluto e porcentagem. Agora a gente está vendo em percentual quais são os municípios com maior percentual de indígenas no Brasil. A gente tem Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel em 2º e 3º lugar do Brasil. Temos a Maturá aqui em 4º e São Paulo de Olivença em 9º. E lá na coluna do canto da direita a gente tem o percentual da população que é indígena nesses municípios. Então a Maturá, por exemplo, 92%, né, arredondando ali, 92% das pessoas em Amaturá se autodeclararam indígenas. É muita coisa, né? 92%. Lá em Santa Isabel do Rio Negro foi 96%. E teve o município de Roraima, o Iramutã, que ficou em primeiro lugar. E a gente tem aqui São Paulo de Olivença também, com 4,81% da população se autodeclarando indígena. Aqui colocamos o ranking só do Amazonas, né, tirando os outros municípios. Então a gente vê ali de novo a Maturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tocantins, Tabatinga, Atalaia do Norte, entre os 10 municípios com maior percentual de indígenas. É interessante a gente ver que nessa tabela toda aqui tem 22 municípios do Amazonas, então é mais de um terço, né? E todos eles têm mais de 25% de indígenas. Então, um terço dos municípios tem mais de 25% das pessoas se autodeclarando indígenas. E ali nos 10 mais, é 50% para cima, né? Em último ali, Altazes, né, o 10º, último dos 10, 49% se autodeclara indígena. Então, realmente são números bastante expressivos, né? Quando a gente fala de dados indígenas e traz esses dados do Amazonas, é impressionante, até para a gente que já trabalha com isso e vê que tem muito, mas os dados mostrando assim é bastante relevante. Aí aqui só falando um pouquinho de Manaus, né? Primeiro Amazonas. Em 2010 a gente tinha 183 mil indígenas, que correspondia a 5,27% da população. Passou para esses 490 mil, né? Com 12%. Aí em Manaus também a gente fez um grande trabalho de sensibilização lá. E a gente tinha essa noção que os dados de 2010 eles estavam subenumerados, com 4.040 indígenas.
e agora passando para 71.713, então foi algo assim bastante gratificante a gente chegar nesses resultados que retratam a realidade, né, que é a nossa missão institucional, retratar o Brasil com a realidade. Tabatinga. Em 2010, foram registrados 15.504 pessoas, era quase 30% da população, passando em 2022 para pouco mais de 34 mil e pouco mais de 51% da população. É interessante aqui também que em 2010, 99,4% das pessoas que se autodeclararam indígenas forneceram a etnia. Então, 0,6% se autodeclararam, mas não forneceram a etnia. Agora a gente teve um aumento, né, dessa expressão da autodeclaração indígena e aumentou ainda mais aqueles que declararam sua etnia. Então, talvez pudesse falar, as pessoas estão se autodeclarando, mas não sabem nem qual é a etnia, mas não. Estão declarando a etnia mais também. Pode passar. Agora um pouquinho aqui de dados de terras indígenas. De acordo com a FUNAI, eram 573 terras indígenas, ali na data de referência do censo. Pode passar. Agora, do total de indígenas do Brasil, quase 37% deles vivem dentro de terras indígenas, terras oficialmente demarcadas, delimitadas. E 63% vive fora das terras indígenas, tá? No Amazonas, então a gente viu no Brasil 36% dentro de terra indígena. No Amazonas é um pouco menos, 30% está dentro de terra indígena. Então 70% dos nossos indígenas estão fora das terras oficialmente demarcadas. Não, e essa apresentação ela veio com muito mais, eu já dei uma enxugada porque ninguém aguenta esse tanto de número. Só o sumo mesmo. Aqui são as terras indígenas com maior população no Brasil. A maior é Yanomami, tá? Então, aí entre Amazonas e Roraima, né? 27 mil indígenas. Do Amazonas, a segunda é a Évari, que é aqui da região. Então, 20 mil, pouco mais de 20 mil. A gente já vai ver. E Alto Rio Negro, a terceira do Amazonas com 18 mil. Aí a gente passa agora para o ranking nacional. Então, aí no ranking nacional, das 5 terras indígenas com mais pessoas indígenas, a gente tem 4 no Amazonas, sendo 2 delas compartilhadas, né? Yanomami é compartilhada com Roraima, e Andirá Marau é compartilhada com Pará. E a gente tem aqui a Évari 1, então, sendo a terceira terra indígena com mais população no Brasil. A variação de pessoas de 2010 para 2022 em terras indígenas foi de 10,88%, positiva, então aumentou. E aqui, falando das próximas divulgações, né? Essa divulgação inicial são esses dados que foi apresentado, mas tem muitos dados ainda para serem divulgados. Então, 27/10, né? Hoje, já aconteceu, inclusive eu vou mostrar um pouquinho. Então, os dados por sexo e idade, que até então não estavam divulgados, foram divulgados hoje. A gente vai ter previsão de dados de cor e raça para dezembro. Sempre passa um pouco da previsão. População rural e urbana para o início de 2024. Esses dados de etnia e línguas faladas dos indígenas também é um dado que eu particularmente estou bastante ansioso para saber qual a etnia, né, por município, por estado, quais as etnias mais populosas, quais as línguas. Então, esse início aí já está ali por abril, tá? Deve ser abril de 2024. Isso e diversos outros dados, inclusive os dados da amostra, né? A gente tem os dados do questionário básico, que é aplicado em todos os domicílios, e o da amostra, que já são mais perguntas, mas aplicado a menos domicílios, em média 11% no Brasil. A gente fala que o da amostra é em todos os domicílios, porque o questionário da amostra está contido, o básico, ele está contido no da amostra. Então, quando o domicílio ele responde ou o básico ou a amostra, mas quando ele está respondendo a amostra, ele está respondendo o básico também, porque o básico está dentro da amostra. Então, a gente vai ter aí, ainda no ano que vem, né, dados de religião, educação, renda,
e vários outros coletados no censo. Aí pode passar para a próxima. A próxima apresentação já é falando um pouquinho dos dados que foram divulgados hoje de idade e sexo, tá? Olha, esses dados eu vi pela primeira vez hoje de manhã, então ainda estou descobrindo um pouco eles aqui. Mas a gente viu o seguinte: no Amazonas, em 1980, a população de 0 a 14 anos era 47% da população. Então, quase metade da população do Amazonas, lá em 1980, estava abaixo de 14 anos. Em 2022, passou para 27%. A gente vê ali a cada censo a diminuição, né? Por outro lado, lá em 1980, no censo de 80, a população com mais de 65 anos no Amazonas era 2,5% e agora já é quase 6%. Tá? Então, é mais ou menos o que a gente sabe, espera, assim, né? Mas agora a gente vê esses dados já sendo oficialmente divulgados. Aqui é a pirâmide etária, né? A corzinha, se você não vê pela cor, você consegue ver pelo formato dela. Essa que está aqui mais alongada é de 1980, aquela cor ali, cor de burro quando foge ali, meio bege. E aqui a última, de 2022, a cinza, né? Então, cada censo a gente vê a nossa pirâmide ficando mais magrinha. Mais mulher, a gente já vai falar disso também. Então, o índice do envelhecimento alcançou um valor de 21,7% para o Amazonas. O que é esse 21,7%? Significa que havia 21,7 idosos para cada 100 crianças. Então, antes que vocês perguntem, idosos aqui acima de 65, as crianças entre aspas, população abaixo de 14 anos. Então, ficou em 21,7 pessoas acima de 65 anos para cada 100 abaixo de 14. Aí aqui a gente tem os municípios em que essa proporção é maior, ou seja, a população é mais envelhecida, e em que essa proporção é menor, ou seja, a população é mais jovem. Então, os 5 mais, com a população mais envelhecida, Careiro da Várzea, Careiro, Manaus, Rio Preto da Eva e Manaquiri, então tudo ali próximo de Manaus, né? E os 5 com a população, né, com essa proporção de idosos para crianças menor, são ali Japurá, Maraã, Jutaí, Ipixuna e Itamaraty. Volta de novo, só para a gente comparar. De novo, esse número que está aí é o índice de envelhecimento. Eu também não sou muito... Porque a gente faz muita coleta, mas esse tratamento de dados é feito mais na sede. Na verdade, é feito na sede, a gente não faz, né? A gente participa da divulgação depois. Esse número, índice de envelhecimento, é o número, então, de idosos para cada 100 crianças. Crianças sendo pessoas abaixo de 14 anos. Então, a gente vê que o Amazonas vai de 8,9, um município, né, Japurá, que é o que tem essa menor proporção, está com 8,9, e o que tem a maior proporção é 28,7. Agora a gente vai ver os municípios aqui do Alto Solimões, aqui no índice de envelhecimento. Então, a gente vê Jutaí, né, que está ali, inclusive, naqueles 5 com mais jovens, e os outros ali variando entre 10 e 13, né? Então, em geral, o que a gente vê? Se o Amazonas é 21, aqui a proporção de idosos para crianças é menor do que no Amazonas. Né? Fica ali, ó. Tabatinga, por exemplo, é 13. Já a razão de sexo quer dizer o seguinte: aquele número que está lá é o número de homens para cada 100 mulheres. Então vamos lá, em Amaturá, para cada 100 mulheres tem 105 homens. Então a gente vê que todos os municípios têm mais homem do que mulher, com exceção de Tabatinga, né? Desses aqui do Alto Solimões. Então, volta só um pouquinho para a gente ver qual é o que tem mais. Tonantins, né? 107. 107 homens para 100 mulheres em Tonantins. E aqui a gente tem a razão de sexo no Amazonas. Então, em 1980, para cada 100 mulheres no Amazonas, tinha 102 homens. Foi diminuindo,
Foi diminuindo, de 2000 para 2010 praticamente não mudou. E agora a gente tem, então, 99,5 homens para cada 100 mulheres no Amazonas. Então, temos mais mulheres do que homens, né? Aqui a gente tem os 5 municípios com essa razão de sexo maior e os 5 com a razão de sexo menor. Então, em Canutama são 115 homens para cada 100 mulheres. Não tem nenhum município aqui do Alto Solimões, nesses com razão de sexo maior. E os 5 com a razão de sexo menor. Então, Manaus, Tabatinga, Parintins, Urucurituba, Presidente Figueiredo. Então, a gente vê que só Manaus e Tabatinga tem mais mulheres do que homens. E no censo passado era só Manaus. Até foi uma surpresa hoje de manhã. A gente falou que está no lugar certo, né? Que vai sair de Tabatinga, vai para Manaus, então tá bom. Então... Aqui alguns destaques da divulgação de hoje. Então, o Amazonas teve uma queda de 19,9 pontos percentuais, né, na população de 0 a 14 anos, em pouco mais de 40 anos, ou nos últimos 4 censos. A população de idosos vem aumentando. Careiro da Várzea tem o maior índice de envelhecimento, e Japurá tem o menor. O Amazonas é o segundo estado mais jovem do país, com a maior proporção de pessoas de 0 a 14 anos. O primeiro é Roraima, está sempre o Amazonas e Roraima, no indígena e nos mais jovens aqui, ó. O Amazonas é o segundo estado com menor população de idosos também, e a gente vê que aqui ainda está abaixo da média do Amazonas, no Alto Solimões. Quantitativo de mulheres é de 50, também não está tão feio assim, 50,1% de mulheres para 49,9% de homens. É bem pouco. Então, é uma diferença no Amazonas de quase 10 mil. Então, fica bem diluído, né? Canutama tem a maior proporção de homens, já Manaus tem a menor. Na capital, aí sim há 66 mil mulheres a mais do que homens. Acho que é isso para essa apresentação de hoje. Os destaques que a gente tirou de idade e sexo foi isso, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui ainda sobre idade e sexo. Eu fiz alguns destaques ali para falar para vocês. Então a gente vê aqui o total da população, né? Cada município do Alto Solimões. Então a gente vê ali em Tabatinga, do total da população, 33.434 mulheres, 33.330 homens. Então são 104 mulheres a mais só em Tabatinga do que homens. Aí pode baixar, vamos dar uma olhada algumas outras. Eu não cheguei a marcar. Sim. Esse aqui eu marquei porque é o seguinte, ali de 70 a 74 anos, a maioria dos municípios onde está marcado ali, ainda tem mais homem do que mulher, até essa idade. Depois dos 75 aos 79 e as outras faixas, aí começa a ter mais homens do que mulher. Por quê? Eu não sei dizer, mas eu consegui observar isso hoje de manhã. E aqui no finalzinho a gente tem os nossos centenários. Não está aparecendo um município lá em cima, né? Mas a população com mais de 100 anos, né? Todos os municípios têm pelo menos uma pessoa. Tem esse de 20 aqui, eu acho que é até Tabatinga, né? Vamos ver qual é aquela coluna H. Eu acho que é Tabatinga. Não, Santo Antônio do Içá, né? Coluna H. Então são 20 pessoas com mais de 100 anos. Então a gente consegue explorar tudo isso, né? Esses dados já estão disponíveis para serem utilizados. Aí aqui no percentual, aqui tem um percentual pela faixa de idade, né? Eu observei o seguinte também, que ali em Fonte Boa, Santo Antônio do Içá e Tonantins, a população de 0 a 4 anos é maior do que as demais. Aí vai diminuindo. Enquanto que nos outros municípios, ali a Maturá... pode subir um pouquinho. Não, onde estava? Isso. A Maturá, Atalaia, Benjamin, Jutaí, São Paulo de Oliveira, Tabatinga, a população de 5 a 9 é onde está o pico. Então, 0 a 4 anos já está menor do que de 5 a 9, indicando já que as famílias estão tendo menos filhos, né?
Apenas Fonte Boa, Santo Antônio e Tonantins ainda com 0 a 4 anos. E você vê que é algo recente, né? Sim. Sim. Vai anotando, porque acho que são um monte, né? Tá, isso aí. Depois a gente pode explorar mais. Aqui a gente vai falar um pouco dos dados do Censo Agropecuário, que foi em 2017, tá? Também com foco aqui no Alto Solimões. Então tem algumas tabelas aqui. Essa primeira mostra o número de estabelecimentos agropecuários por município. Vou focar aqui no número total e se é agricultura familiar ou não. Então, a gente vê ali, né, alguns municípios com mais de 1.000 estabelecimentos agropecuários, né, Tabatinga com quase 1.900. E vamos lá. A Maturá tem muito mais da agricultura familiar do que não. Atalaia do Norte também, Benjamim também, Fonte Boa também, Jutaí também. Acho que todos, né? Todos eles. Pode passar. Não, pode passar. Passa para 2. Aqui a existência de energia elétrica nesses estabelecimentos agropecuários. Então a gente vê ali que em Amaturá a maioria não tinha. Em Atalaia do Norte também não. Já em Benjamim muda, né, bastante, a grande maioria com energia elétrica. Depois a gente vai para Fonte Boa, Jutaí, a maioria sem energia elétrica. Santo Antônio do Içá fica quase meio a meio. São Paulo de Olivença, mais sem energia elétrica. Aí a gente vem para Tabatinga de novo. A exemplo de Benjamim, mais estabelecimentos com energia elétrica do que sem. Tonantins também, a maioria ali sem energia elétrica. Pode passar para 3. Aqui onde que a pessoa que dirige o estabelecimento agropecuário reside. Ou no estabelecimento, ou não reside no estabelecimento. Então reside, por exemplo, na cidade, mas tem o seu estabelecimento agropecuário lá. Então a gente vê ali a Maturá, a maioria não reside no estabelecimento. Já em Atalaia do Norte, a grande maioria sim no estabelecimento. Benjamim Constant também. Fonte Boa, a maioria no estabelecimento. Jutaí também. Santo Antônio do Içá fica bem dividido, né? São Paulo de Olivença um pouco mais, está em outro local do que no estabelecimento. Tabatinga também é uma proporção bem grande aqui das pessoas que dirigem o estabelecimento estão residindo nele próprio. E Tonantins reside em outro local, a maioria, né? Como vocês podem ver aí. Agora, qual é o grupo de atividade econômica desses estabelecimentos agropecuários? Então a gente pode dar uma olhada, né, que em todos os municípios ali, a maioria dos estabelecimentos ele tem como atividade econômica a produção de lavouras temporárias, né? Aí a gente tem em horticultura e floricultura já pouco, né? A gente vê um pouco mais ali em Fonte Boa, mas ainda bem pouco. Lavouras permanentes, a gente vê ali Atalaia do Norte, um pouco mais, Benjamim também, né? Pecuária e criação de outros animais também não parece ser muito expressivo em nenhum dos municípios, não é isso? Produção florestal de florestas nativas, a gente vê a Maturá e São Paulo de Olivença, Jutaí, com maior número de estabelecimentos. Aqui temos pesca e aquicultura. Bom, eu não estava no censo agropecuário, mas eu tenho esse 99,9% de certeza que aqui é assim. Primeiro você identifica o estabelecimento agropecuário. Se for um estabelecimento agropecuário, você vê se tem pesca também. Então, se a pessoa só pesca, ela já não vai estar num estabelecimento agropecuário. Então, não vai entrar nessa tabela. Certo? Por isso que a gente tem um número baixo de pesca ali. É onde tem pesca associado com aquele estabelecimento. Tá, pode passar. Agora que eu deixei até marcadinho ali, onde que está a maior quantidade de estabelecimentos, né, dentro daquelas faixas de área. Então a gente tem a linha Maturá, né, deixei marcado ali entre 0,2 e 3 hectares. Já a Atalaia do Norte está em 0 até 1 hectare. Eu deixei marcado ali, se vocês verem, onde está mais ou menos concentrado o maior número
de estabelecimentos. Então, Benjamin Constant, a gente vê que está um pouco abaixo aqui, né? Ou seja, as propriedades, em sua maior parte, são até um pouco maiores do que nos outros municípios. E a maioria ali segue isso, entre 0,2 e 2 hectares. Né? Em todos os municípios fica mais ou menos por aí. A grande maioria dos estabelecimentos são bem pequenos. Agora, a condição do produtor em relação às terras, se ele é proprietário, se ele é concessionário ou assentado, aguardando a titulação, se ele é arrendatário, se ele é parceiro, comodatário, se ele ocupa ou se ele é um produtor sem área. Então, ali dos produtores sem área, por exemplo, aí você pode olhar, né, o que fica aí a nossa interpretação e tem uma série de informações aí. Mas, por exemplo, produtor sem área, a gente vê São Paulo de Olivença lá, 195, quer dizer que de alguma forma está produzindo sem ter uma área. Braz e Ron, vocês sabem dizer se já é com a documentação? É, né? Mas assim, a gente não verifica, é pela palavra da pessoa. O que mais a gente vê aqui em assentado, né? Tem alguns municípios com uma boa proporção ali, ocupante também, né? Ali Jutaí, por exemplo, né? 353 ocupantes, 187 concessionários ou assentados e 539 proprietários. Se a gente pegar aqui Tabatinga, grande maioria é proprietário mesmo, alguns ocupantes também, pouquinhos sem área. Tá bom? Pode passar. Agora, sobe um pouquinho mais, só para a gente ver o título. Desce, então. É isso. Quantidade produzida nas lavouras permanentes nos estabelecimentos agropecuários que tinham pelo menos 50 pés ou mais. Então, aqueles muito pequenininhos não foi pego, tinha que ter pelo menos 50. E aí, por município, né? Então, a gente vê ali banana, né? Uma grande produção, né? Em todos os municípios. A gente vê açaí também com uma produção maior. Que mais? Banana, açaí. Os outros é muito pouca coisa, a gente vê, né? Ali a Atalaia do Norte com 9, com limão, 25 em São Paulo de Olivença, 46 estabelecimentos produzindo laranja. Na verdade é 46 toneladas, né? Eu tô lendo errado aqui. Em toneladas ou 1.000 frutos. Então vamos lá, deixa eu refazer aqui. 46 toneladas de laranja produzidas nesse ano de 2017 em Tabatinga. É isso. E aqui a gente tem o dado do Amazonas. Pode ver mais lá para baixo que ali no final a gente tem os dados de pupunha em toneladas e cupuaçu também, que quase todos os municípios têm. Esse xizinho, vou explicar para vocês. Quando tem um número de 3, eu acredito que seja 3. Eu não tenho totalmente certeza. Mas quando tem só 3 informantes, não é divulgado. Porque essa pessoa ele pode ver qual é o dado e assim ele descobriu o dado de outra pessoa. Então todos os dados eles não são individualizados. Então o IBGE não pode de alguma forma dizer fulano de tal produz tanto. A gente só pode com os dados agregados. Então, quando essa agregação não é suficiente e de alguma forma pode permitir que um dos informantes saiba quanto o outro produz, fica esse xizinho. Esse número, até onde eu sei, é de 3 informantes. Mas eu já vi algumas pesquisas que é um outro número, porque de alguma outra forma a pessoa pode chegar a descobrir. Tá? Aí onde tem o tracinho é porque alguns lugares tem o 0 e o tracinho, né? O tracinho deveria ser o 0 também. E o X é onde tem informação. Mas vamos lá. Quantidade produzida nas lavouras temporárias, né, já indo para o final da apresentação aqui. Então vou deixar um pouco aí até para vocês darem uma olhada, né, no abacaxi. Só vendo, por exemplo, passando o olho por cima, né? Tonantins ali, né, o município que mais produz abacaxi. E o Jerimum, que a gente tem ali Fonte Boa.
O arroz, o único que tem o dado é Benjamin, outros produzem, só que é tão pouca gente também que não é divulgado, né, pelo sigilo. A cana-de-açúcar até me surpreende aqui, essa produção de cana-de-açúcar, Jutaí, 511, né? Bastante. Feijão de cor, dados de Benjamin e Tabatinga. Aí Juta e Malva aqui na região não produz. A macaxeira ou a mandioca, elas vão juntas, né? A produção não é separado. Aí todo mundo produz bastante. Mas vamos ver quem que produziu mais aí. Benjamin, né? Benjamin e depois Jutaí. Isso. A melancia, também Benjamin Constant produziu mais. Melão, já é pouquinho. Milho, Benjamin e Jutaí. Pode baixar. Tem mais um pouco lá para baixo? Não, terminou, né? Então vamos lá para outra tabela. Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram financiamento e a fonte do financiamento. Então a gente vê que a fonte de financiamento, na maior parte, ou é o governo ou são os bancos. Na verdade, o banco mais que o governo até. É como é esperado. Aí tem cooperativa de crédito, ONGs, até o parentes ou amigos entra ali como um agente responsável pelo financiamento. E aí tem os dados de PIB, para a gente entender o PIB em relação à agropecuária, né? Temos o PIB aqui de 2020, de cada município, e o quanto da agropecuária que foi responsável, o quanto a agropecuária contribuiu para o PIB. Na próxima aba ali, mostra já em percentual. Fica até mais fácil de ver, né? Então, o percentual de que a agropecuária contribuiu para o PIB em cada um desses municípios. Então, a Maturá, Atalaia, 15%, né? Benjamin, 10%. Ali, Jutaí, a gente vê como mais, né? 32%. E Tabatinga, o que menos contribuiu, 3,5% do PIB de Tabatinga veio da agropecuária. E aí foi um apanhado rápido, geral, assim, alguns dados desse censo agropecuário, tá, gente? É número. Bom, vamos fazer um tempo aqui para perguntas. Eu acho que o nosso tempo já acabou também, né? Vamos mostrar o primeiro, então. Vou mostrar só o primeiro, que ele é rapidinho. Aqui são os municípios, tá? Os municípios aqui do Alto Solimões. Ele vai começar... Aqui são os setores censitários. Então, setores censitários rurais. A gente vê aqui na área urbana, os setores censitários são bem pequenininhos, então está até tudo aglomerado ali. Então, cada recenseador pega um setor censitário para fazer, rural ou urbano. É assim que o censo se organiza. Aí a gente vai ver agora o trajeto dos recenseadores. Cada amarelinho desse é um trajeto que foi capturado pelo aplicativo de coleta, pelo dispositivo móvel de coleta, o DMC. Então, tudo isso aí a gente ia acompanhando conforme ia acontecendo os deslocamentos. E cada pontinho verde dessa é um ponto de coleta, que a gente ia acompanhando. Nós, o Rônison acompanhava aqui, a gente acompanhava de Manaus, lá no Rio eles acompanhavam, então vários olhos olhando se por onde está passando por todos os locais. O amarelo é o trajeto do recenseador, o verde é onde ele fez uma coleta. Então, só rapidinho para vocês terem uma ideia, né, dessa. E isso a gente conseguia vendo em tempo real, praticamente, né? Nas zonas urbanas, ele podia comunicar, sempre que tem qualquer acesso à internet, ele faz a comunicação. Às vezes, quando ele tem acesso à internet, ele vai, quando ele volta, ele comunica. Então, tem esse gap aí. Mas a gente teve 10 meses de coleta. Então, quando a gente via que ficou alguma falha, voltava para corrigir. Tá bom? Não, isso aí pode... isso aí é falando um pouco dessa dinâmica em terras indígenas, mostrando as áreas onde abria aquela pergunta de cobertura, como que a gente fez. Tá bom? Obrigado, gente. Temos perguntas, não era isso? Aqui é Edilson. Então, professor Edilson, primeiro tem mais a Simone também daqui. Boa tarde, Tiago. Prazer, a gente trocou umas mensagens aí.
Tiago, eu sei que você comentou que não são vocês exatamente que processam os dados, né? Mas eu fiquei curioso para saber como é que se chega naquele resultado de moradores por residência. Principalmente no caso de Tabatinga, que eu fiz as continhas, eu imaginei que a conta era só dividir a população de Tabatinga pela quantidade de domicílios, né? Mas aí o número que você apresentou dá diferente dessa conta. Talvez tenha alguma coisa que a gente não saiba sobre a metodologia. Eu preciso ver o que deu essa diferença, mas assim, tem dois números de domicílios. Tem o domicílio total e tem os domicílios ocupados. Domicílio total, então, domicílio vago, domicílio que é de uso ocasional também. Para o censo, cada morador ele só pode ter um domicílio, senão ele vai ser contado 2 vezes. Então, tem alguns domicílios que são de uso ocasional. Tem alguns municípios que a maioria dos domicílios são de uso ocasional. No Amazonas, não, mas municípios de praia, por exemplo, né, aí pelo Brasil, em outras cidades. Então, é isso. Os domicílios ocupados. Provavelmente deu menor o número que você viu? Nas minhas contas dá um pouco menor do que o que estava aí na tela. Então E aí, uma segunda dúvida que eu tenho também é sobre o recenseamento em si, né? Porque eu sei que eles usavam um equipamento, né? Não sei se era um tablet ou algo parecido com celular. É um smartphone com uma máscara que só permite ele usar o aplicativo do IBGE. É um smartphone. Tá. Aqui em Tabatinga vocês tiveram muito problema com o extravio desse tipo de equipamento? Eu sei que em Manaus a gente teve, né? Aqui até que não, porque os recenseadores são muito cuidadosos e a população também conseguiu dar uma boa atenção, né? E nós tivemos, pelo menos, os contatos que a gente teve previamente foi para que isso não acontecesse. Então a gente foi com determinadas lideranças, né? Principalmente daqueles lugares onde tinha possibilidade de violência, assalto. Então a gente já foi entrando em contato. E no final a gente, graças a Deus, não tivemos tantos assim, problemas. Mas em outros lugares teve sim, né, com certeza, problemas com isso. Em Manaus a gente teve bastante problemas. A gente teve até que fazer reunião com a Secretaria de Segurança, porque estava demais no início, assim. A gente indo para todos os lugares de Manaus com equipamento, com o celular na mão, andando assim. Realmente é um dos desafios que eu acho que foi já grande e para os próximos operações a gente vai ter que pensar. Em Manacapuru, antes de iniciar a coleta lá, chegaram e arrombaram a agência e levaram todos os equipamentos. Obrigada pela excelente apresentação, obrigada também por vir aqui, né, apresentar o trabalho para a gente, estar aqui. A minha pergunta é em relação ao efeito Covid, né? Se vocês têm dados ou fizeram algum tipo de análise em relação ao efeito Covid no censo. E a segunda é se vocês notaram alguma diferença em municípios que são áreas de fronteira, como aqui, e outros municípios que são áreas de fronteira, se tem algum dado que diferencia dos outros, ou não. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. Eu vou falar um pouco, se tiver alguma coisa para complementar. Uma das perguntas do questionário da amostra foi sobre mortalidade. Então, não perguntava a causa da morte. A gente, quem estuda o assunto, vai poder fazer algumas referências com esses dados quando eles saírem, né? Mas é isso. Então, alguma coisa vai ser revelada, né, com os dados, quando forem divulgados esses dados da amostra. Pois não saiu ainda, né? Ainda vai ser divulgado. Em relação ao município de fronteira, eu não tinha parado para pensar nisso. Não sei se a diferença de município para de fronteira. Assim, talvez se tivesse uma migração maior, né? A princípio, assim, durante a coleta, eu não me recordo de a gente ter tido algum momento que a gente falou, olha, esse município aqui, em relação, por ser de fronteira, tem algumas questões relacionadas à segurança em algumas áreas de fronteira, né? Que a gente fez no planejamento prévio, a gente mapeou um pouco isso também.
por ser de fronteira, dificuldades com segurança, mas mais em áreas assim isoladas, não tanto em zonas urbanas. Mas em resultado, acho que não. Eu vou fazer se me permite, Thiago, um comentário. Teve um debate no lançamento dos dados indígenas que pega um pouco, talvez, esses dois fatores, professora Simone, em relação à pandemia e outras causas de mortes e também situação de fronteira, os dados da população Yanomami. Isso gerou uma discussão até mesmo entre as organizações indígenas em relação ao censo, porque praticamente a população Yanomami, eu não lembro agora os números, não necessariamente ela caiu, mas praticamente ela se manteve, né, igual. E aí, isso daí, justamente, o debate era que, sim, esse é um dado errado do censo, algumas organizações questionaram o IBGE, e outras, inclusive, não. Se a gente, inclusive, tem demonstrado que passou por várias mortes, sobretudo de crianças e tal, durante a pandemia, se tem o garimpo, então seria o resultado, né, que justamente a população, se não chegou a diminuir, mas não cresceu. Então, essa é uma situação que demonstra bastante. E um outro caso, também ainda dos Yanomami, é que na Venezuela não se conta, por exemplo, a população indígena. E aí não tem hoje o IBGE como fazer, ou até mesmo a gente comparar outros dados dos mesmos Yanomami, se uma parte da população Yanomami teria ou não atravessado a fronteira nesse período devido aos problemas que têm acontecido. Então, enfim, acho que é uma população que daria um recorte e gerou esse debate no lançamento dos dados lá em Belém. Então, acho que é um caso a ser pensado quando tiver os dados completos aí, acho que de analisar melhor. Gilson. Só ainda complementando aqui, Rodrigo, desculpa, essa questão da fronteira, a gente não tem uma realidade em Tabatinga, em lugar nenhum no Amazonas, onde a população ali de 3, 4 municípios estão circulando ali durante o dia no município e depois estão se retirando para o município vizinho. E isso no Amazonas é até difícil de conceber para quem mora numa região que nem o Juruá, o Madeira, o Puru. Você anda dias e dias para chegar no próximo município. Então aqui a gente tem uma dinâmica diferente. A gente, por mais que a prefeitura tenha achado que tem mais população, mas há um crescimento de 27% em 12 anos. E a gente vê que a cidade tem um movimento, mas pode ser forçado por essa questão de fronteira também. Boa tarde, sou de Atrás do Norte, Vale do Javari, Pô Maiuruna. Minha pergunta me deixou em dúvida. Eu estive participando da reunião da FOREA em Manaus, deu total que dava 7.000 população indígena do Vale do Javari. Se eu me apresenta totalmente diferente aqui. Aí eu fico... Como é que é isso? Tá? É outra pergunta. Porque logo que lançaram o edital para fazer levantamento do IBGE, né? Deu muito problema, principalmente por Maiuruna. Porque quem estava coordenando não teve sensibilidade para reunir com o movimento indígena, né? Só chamava assim, você Maiuruna, vem aqui comigo, tu quer ir? Aí, enquanto a comunidade não aceitava, pois uma aldeia Lobo. Falou que não aceitava, não tinha conversa nenhum com a associação para chamar-se todas as etnias. Para que era isso? O que significa IBGE, né? E, inclusive, até nós tomamos a frente, não, vocês têm que reunir com o movimento maior, o Univaja, e o que significa esse IBGE, né? Aí eu queria saber, no censo da CESAI, diz que somos 910 população só do Lobo, da aldeia Lobo. Eu queria saber se cada comunidade está sendo contada, ou está contando geral, quantos indígenas existem no Vale do Javari. Sendo que isolado está contado, o Curubu também está na contagem do IBGE? Essa é a minha pergunta. A gente precisaria olhar o dado realmente da terra indígena Vale do Javari para ver se está diferente do que você conhece. A gente falou bastante com os DCEIs, né, antes do censo, durante também, para que os nossos dados fossem condizentes com a realidade. Então,
A gente teve o apoio deles, a gente olhou onde é que a gente deveria ir, a gente teve o apoio deles para ir também. E a última pergunta foi se os isolados foram contados, né? Os isolados são os únicos que não são contados. Então, esse realmente, eles, já pela metodologia, tem os asteriscozinhos já que diz que os isolados não são contados. Ele tocou no assunto também sobre a questão do processo seletivo de contratação, né? E depois de envio dos recenseadores. A gente tem, desde 2017, no Censo Agro, foi o censo que chamou a atenção para o IBGE, com relação a essa temática do tratamento especial com as populações indígenas e os povos tradicionais. E lá a gente aprendeu bastante e aprendeu apanhando, que é a pior forma de aprender, mas isso grava, às vezes, na pele as porradas que a gente pega. E aí a gente teve toda uma estratégia de tratamento, como o Thiago falou, com várias instituições, e aí a gente não quis direcionar, por exemplo, o nosso PSS, que é o processo seletivo, para contratação de povos indígenas específicos, porque a gente tinha já uma informação de que a gente não tinha tantos problemas quanto, por exemplo, a gente mapeou e sabia que em São Gabriel, por exemplo, existe algumas restrições de alguma etnia, o recenseador acessar a outras terras. Para cá a gente não tinha, mas foi um processo de aprendizado, a gente aprendeu bastante, esse censo nos ensinou bastante também, em vários aspectos. O nosso documento de lições aprendidas tem mais de 200 páginas, e a gente tem ciência do que a gente deveria ter feito melhor. As próximas operações a gente vai melhorar, a gente vai continuar errando também, porque ninguém é infalível, mas assim, a gente reconhece que precisa melhorar os tratamentos, a gente mapeia. A gente, por exemplo, tinha no nosso questionário perguntas que eram retiradas de acordo com a terra indígena, porque a gente sabia que naquela terra indígena aquela pergunta era sensível. Então, isso tudo foi aprendizado que a gente chegou até o censo e que a gente continua aprendendo, e em nome do IBGE a gente pede desculpa se alguma coisa falhou com vocês, e a gente está à disposição para ouvi-los depois pessoalmente, até para anotar mais especificamente, tá bom? Boa tarde a todos. A minha pergunta está relacionada ao procedimento de como o censo ele é articulado nos municípios. Por exemplo, lá em São Paulo de Olivença, nos últimos censos realizados, as comunidades que pertencem ao rio Jacurapá, que esse rio, por sua vez, desemboca lá no rio de Santo Antônio do Içá, no caso, no rio Içá. E quando foi esse ano, parte das comunidades que ficam naquela localidade do rio Jacurapá, que era recenseado por São Paulo de Olivença, passou a ser recenseada pelo município de Santo Antônio do Içá. E aí surgiu vários questionamentos, porque a logística, por exemplo, para o município de Santo Antônio do Içá assistencializar aquelas comunidades, eu me refiro às escolas, né? Quem faz todo esse procedimento é São Paulo de Olivença. Aí chamaram o responsável do censo de São Paulo de Olivença para entrar em consonância com o recenseador de Santo Antônio de Içá. Aí foi lá por Manaus e houve a maior discussões em relação a isso. Eu queria saber como isso ocorreu, né, em relação a essa mudança. Só para contextualizar, a gente tem tentado, junto com a Assembleia Estadual, que é o fórum específico para resolver essas questões de limite, uma revisão. E depois a gente chegou até a montar um grupo de trabalho com o IBGE fazendo assessoria, porque a gente sabe que a gente que pega no final a porrada na ponta com relação a essas questões, só que trocaram o secretário. Quando a gente estava montando, trocaram o secretário novamente, e depois a Assembleia, eu não sei se por falta de pauta por deputados, eles descobriram que eles poderiam ganhar politicamente em cima do tema. Politizaram o tema e os técnicos não quiseram mais debater. Mas esses casos de limites ali, e quando foi em 2010, devido a essa falta de controle em tempo real que a gente não teve, alguns casos passaram de que a comunidade que tradicionalmente era assistida por um município foi recenseada por aquele mesmo município.
Agora, em 2022, com a tecnologia, com a agilidade no controle da informação, por mais que o recenseador quisesse fazer o censo lá, ele até faria, mas depois a equipe do Tiago fez o transporte dessa informação do município A para o município B, que era o município correto. E eu soube desse caso, e São Paulo até ganhou população lá em 2010, mas agora, infelizmente, teve que fazer esse ajuste. E como eu falo, pessoal, gostaria que fosse um caso só isolado, mas não é. É geral. Naquele trecho ali de Manacapuru, Manaquiri, Novairão, dá até briga essas questões lá. Mas então a gente precisa sentar, definir, e eu até me comprometi a gerar uma planilha. Seu prefeito, o senhor perde aqui, mas você ganha ali. Porque a gente tem esses casos, o cara vai perder, mas ele vai ganhar. Porque no fundo, a prefeitura vai estar olhando para o número geral de população deles. Se eu tenho população para conseguir uma faixa de RPM maior ou me manter. E depois tem que passar a escola, o serviço para outra prefeitura. Mas a nossa lei é de 87, promulgada em 88. Depois disso, se mexeu pontualmente. E uma das mexidas era lá em Canutama e Itapauá, no limite lá, que eu que orientei o ITEAN na época, como eles poderiam ajustar. Mas fora isso, não mexeram mais em nada, e estamos aí, de 88, eu acho que dá o quê? Uns 30 e poucos anos, de uma lei antiga, onde não se tinha tecnologia suficiente, e hoje a gente tem tudo, mas a Assembleia não quer mexer. Isso foi uma das coisas assim que eu fiquei pensando muito depois do censo, porque acontece muito. É uma parte de um município que é assistida por outro município, mas a gente não tem, tá dentro do território geográfico do município A. Não tem como eu, IBGE, falar que é do município que assiste ele. Então, uma das coisas que eu pensei, a gente, acho que nem discutiu muito isso, mas o recenseador, ele tem que ser o recenseador do Brasil. Ele não está recenseando por Tabatinga, ele está recenseando aquela área que ele é um recenseador brasileiro. Porque deu muito problema para a gente isso. O recenseador de Tabatinga está recenseando aqui, só que aqui quem dá assistência é Benjamin. Muito, muito mesmo. Então é uma coisa que ou se resolve com isso, com os municípios conversando e mudando os limites do município, porque é o outro realmente que está assistindo, ele vota lá no outro, mas a gente fica nesse meio desse fogo cruzado mesmo. Boa tarde. Eu acredito que esse ponto que o professor Rocildo mencionou aí, eu acho que também é um dos pontos no qual é a minha intriga. No último censo, foi 2022, né, registrou uma população São Paulo de Olivença de 36 mil habitantes e um pouco mais. E o anterior, o penúltimo, não sei se foi 2020 ou 2021, registrou cerca de 42 mil e alguma coisa. Isso pode ter coincidido com hoje São Paulo de Olivença ser o 5º município com populações indígenas no Brasil. Pode ter coincidido com essa queda, porque é uma questão que até virou notícia, né, no Fantástico, virou uma reportagem no Fantástico, e me intrigou muito essa questão dessa diminuição. Imortalidade, será? Talvez, não sei, mas pode ter coincidido com essa queda, ou São Paulo de Olivença poderia até ficar acima, né? Tem uma série de fatores aí. Primeiro, o censo foi em 2010 e eu não lembro a população de São Paulo, de Olivença lá. E depois do censo, o IBGE faz projeções populacionais em cima do crescimento de 2000 para 2010. E o IBGE tem que contar a população a cada 5 anos para poder corrigir, tentar entender se aquele crescimento populacional condiz com o que está acontecendo. E aí ele faz a correção na projeção. E aí a gente viu que a gente contou uma comunidade enorme para São Paulo, que não era de São Paulo, era de Santo Antônio do Içá. E aí a gente já vê que já tinha um erro de crescimento. E aí essa estimativa apontava, de acordo com aquele crescimento de 12 anos, ali uma população de 41 mil, que não é censo, é estimativa populacional, que é usada
em cima de dados do censo, com alguma forma que envolve crescimento e mortalidade. Só que o censo contou, e o censo bate de porta em porta, e a gente não controla o censo. O censo é um ser incontrolável. Por que eu digo isso? Porque cada recenseador coleta o seu setor e traz para uma caixinha. Quando ele bota numa caixinha A, o Rondes com a equipe dele olha aquela caixinha lá, o setor, verifica se está ok. Se não tiver ok, a gente volta para campo novamente. Se tiver ok, ele vai para a caixinha B. E aí a gente vai somando isso e a gente vai tendo o resultado do município. O que aconteceu também, a gente percebeu lá em alguma época do censo que em vários municípios a gente não chegaria à população estimada caso o crescimento continuasse naquela velocidade. Aí eu lembro que eu tinha lá um rapaz da minha equipe que ele me falou: seu Braz, ele está todo nervoso. O que foi? Olha, se continuar nessa média aqui, esses municípios aqui não chegam na população. Aí eu falei: porra, tu quer vir falar pra gente, tu não tem nem 2 meses de IBGE. Só que o cara estava certíssimo. O que a gente fez? Mandamos um ofício para todos os prefeitos que estão nessa situação, pedindo que eles intensificassem o acompanhamento da nossa equipe em campo. E aí o Rones conversou, mandamos um ofício para o pessoal da saúde. Por quê? Porque a gente sabia que a gente ia ter problema. Dos 5.000 municípios, dos 700 municípios, 570, né? 2.600 não bateu a população com o que estava sendo estimado. E uma boa parte deles, eu acho que aqui no Amazonas, mais de 10, ficaram abaixo de 2010 por algum problema de estimativa ou do processo de coleta do censo anterior. Então a gente tem esses problemas que, pelo que eu analiso e que a gente analisa, a gente precisa recontar a população em 2025. Porque senão a gente vai chegar em 2030, não sei quem vai ser o governo, com um problema de população. Foram 7 milhões de pessoas que a gente não encontrou da estimativa brasileira. Esses 7 milhões estão saindo dos nossos municípios aí. E isso é um problema porque não houve contagem lá em 2015. E era ter tido censo em 2020. Não aconteceu em 2021. E somente em 2022 a gente conseguiu ir para campo e a gente trouxe aí 12 anos de uma estimativa que não estava condizendo com a realidade. É só você ver a média de crescimento do país. O Amazonas é a maior média, né, do país, 3,60 alguma coisa, que é uma média fora da curva. O Brasil estava crescendo menos. É só a gente ver a nossa família com a família dos nossos amigos, com a minha família. Eu tenho 2 filhos e não penso em hipótese nenhuma em ter o 3º filho. O Thiago nem filho tem. A gente tem uma ideia de como é o pensamento hoje das pessoas. Então, o crescimento jamais será como era há 10 anos atrás. Entendeu, amigo? Depois, se quiser conversar mais, a gente está à disposição, tá? Tá. Acho que primeiro, parabenizar esse trabalho fantástico do IBGE, né? Capitaneado aqui pelo nosso colega também de Tabatinga. Eu acho que é a primeira vez que publicamente, né, isso está acontecendo aqui no workshop e a gente espera que novamente, né, venham, depois que todos os dados consolidados forem públicos, né? Estava conversando com a Tassiana, com o professor Edilson, com o Rodrigo, que a gente quer convidá-los para fazer um tour, né, junto aos municípios do Alto Solimões para fazer essa publicização dos dados, que a gente acha que é importante, né? E aí eu tenho 2 perguntas. Na realidade, uma é mais curiosidade, ponto daquilo que o Francisco estava comentando, de fato, que houveram municípios no estado do Amazonas que diminuíram a quantidade populacional nos dados. Eu queria saber, do ponto de vista da análise de vocês, o que isso causa do ponto de vista do impacto. Porque a gente sabe que quando o município ele recebe a sua arrecadação de repasse do governo federal pela quantidade de população, né? Se diminui a população, o repasse no ano seguinte de recursos ele vai ser menor, né? Inclusive, os municípios do Amazonas que tiveram, né, a estimativa, a população do censo que diminuiu de 2010 para 2022 até estão entrando na justiça, né, porque eles sabem, estão com medo que o repasse do recurso no próximo ano seja menor,
né? Eu queria saber de vocês como é que vocês trabalharam um pouco disso, embora não seja o caso dos municípios da microrregião do Alto Solimões. Qual foi o impacto desses resultados e a repercussão disso? Para a gente entender, inclusive para os nossos alunos entenderem que esses dados do IBGE não é simplesmente uma contagem de números, né? São dados que eles são os maiores indicadores para a geração de políticas governamentais, né? De todos os repasses e recursos que vão para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para as políticas de empregabilidade e geração de renda, né? Então, é um pouco disso a primeira pergunta. A segunda tem a ver com o que foi passado rapidamente naquela nota, que eu acho que é o que a gente está curioso também. Quando vai sair, embora eu acho que eu acabei lendo ali uma estimativa, a publicação dos dados do censo indígena, né? Das informações mais particulares aí, que inclusive são de interesse dos nossos parentes, né? Está o Gilson aqui, tem os nossos colegas na segunda e na terça-feira, estava acompanhando uma oficina que estava acontecendo aqui no Mariaçu, e muitos questionamentos estavam sendo realizados exatamente em decorrência disso, né? Da necessidade de termos esses dados atualizados para que sejam pensadas políticas, né, voltadas para a proteção dos territórios, para a reativação ou reinstitucionalização de algumas ações que estavam sendo desenvolvidas do ponto de vista do desenvolvimento regional, né, e territorial, por exemplo, dentro dessas áreas, né, dentro desses territórios indígenas. Ficar com que é um pouco a continuação da pergunta do colega lá atrás. Quando o IBGE percebeu que as nossas estimativas de futuro, que a gente faz também normalmente, para saber, por exemplo, eu reclamava da moça de Altaz, que ela, com aquele número de recenseadores, ela ia demorar mais 4 meses para terminar o censo. E ela, não, eu consigo. Eu digo, não consegue. E aí, então, a gente tinha uma estimativa de término e de quanto chegaria aquela população. O IBGE, como não era um problema amazonense, isso era um problema geral, o IBGE partiu para Brasília, montou um escritório de assessoria em Brasília, e, além de querer mais grana para terminar o censo, a gente tinha uma tratativa com a Câmara dos Deputados para uma lei para assegurar os recursos das prefeituras que estavam caindo. E aí essa lei tramitou, acho que está com 2 meses atrás, tem até um vídeo do presidente dizendo, nenhum município receberá menos recursos do que recebeu no ano passado. Em momento algum ele toca no censo. Mas assim, essa lei segura que até 2025 nenhum município vai ganhar menos do que ganhou em 2022. Então, se você vê um prefeito aí dizendo que o IBGE, eu não tenho dinheiro para isso, não é verdade. Todos os municípios continuarão recebendo recursos de acordo com o que receberam antes dos resultados do censo. Pode ser que em janeiro, fevereiro, alguma prefeitura tenha caído, mas com a publicação da lei, todos esses recursos serão recompostos. E uma das coisas que impacta isso é a questão do número de população, porque essas faixas, na verdade, essa questão do FM é por faixa. Então, o município, por 10 pessoas, por uma pessoa, ele pode não subir de faixa. E por ele não subir de faixa, ele pode estar perdendo 300 mil por mês na sua arrecadação. Então, há uma pressão muito forte em cima de um dado que, na minha humilde opinião, é um dos menos importantes. Por quê? Porque todo dia morre gente e nasce gente. Então, o número da população em si, agora, como eles vivem, por exemplo, a educação, renda, faixa etária, isso tudo é importante. Por exemplo, a gente vê que o toco da pirâmide está fechando. Daqui a pouco quebra, o governo tem que olhar para o futuro para a questão de planejamento. Todo dia, e eu recebo, às vezes a gente sai prefeito, agora não, que deu uma amenizada, mas num dia que saiu o resultado do censo, eu estava no Rio, e o telefone não parava de tocar, e tudo eram prefeitos querendo explicações, e a gente tinha que, não pode não falar, tem que chegar e falar e contar a realidade do que está acontecendo, ser transparentes. E agora o Thiago responde a segunda questão. A segunda pergunta é sobre os dados indígenas, né? Eles vão saindo aos poucos também. Então, o que já saiu até agora é o número de população, né? Por terra indígena também, se está dentro de terra indígena ou fora, por município, número de domicílios. Eu até imaginei que hoje a gente já teria sexo e idade dos indígenas, mas ainda não. Eu falei hoje com a Marta, né, que é do grupo
grupo dos PCTs do IBGE, e ela me falou que, se tudo der certo, até dezembro deve sair sexo e idade de indígenas também, e a próxima, que é etnia e línguas faladas, em abril. E aí, em seguida, vai vir outros ainda. Vai vir renda, vai vir educação, vai vir religião. Vai vindo depois, que a gente não tem ainda as datas. A minha dúvida está relacionada principalmente, que eu achei bastante interessante, a diferença do aumento da população entre os municípios daqui de Tabatinga e o município de Benjamin Constant. Tabatinga teve um aumento de 14.492 habitantes em 12 anos. Já o município de Benjamin Constant teve um aumento de 4.237. E eu queria saber se essa grande diferença está relacionada principalmente à população flutuante que a gente tem aqui em Tabatinga, que são as pessoas que ficam um determinado período de tempo a trabalhar, por exemplo, no Exército ou nos órgãos públicos, ou se tem a ver com uma possível alta na taxa de natalidade aqui no município de Tabatinga. Essa é a minha dúvida. Essa dúvida é difícil de responder para a gente. A nossa missão é retratar, né, as informações. Já essa interpretação do porquê, às vezes até o próprio pessoal do IBGE da sede, eles perguntam para a gente. A gente fala assim, a minha pesquisa foi fazer a contagem. A gente não pesquisou isso, a gente não tem. Eu posso até achar o porquê, mas essa pergunta não faz parte da pesquisa do censo. A gente entende que em alguns lugares o censo em 2010 foi muito bem feito, outros lugares talvez pode ter tido um problema. Então, quando a gente compara com os dados de lá, como é que modificou de lá para agora, eu tenho que ter em consideração que em 2010, como é que foi em 2010 também, né? Pode ter tido um problema ou não. Em 2022 a gente tem mais capacidade de falar, né? Que até por toda a evolução tecnológica que a gente teve, pelo tempo a mais que a gente teve de preparo. A gente, no caso, precisa, para responder melhor, né, os outros dados complementares divulgados, por exemplo, os dados que foram divulgados hoje sobre idade, é um caminho, porque a gente tem como perceber se está tendo uma população maior de 0 a 5 anos, isso pode indicar, então, uma maior fecundidade ou não. Mas outros dados e pesquisas complementares também, porque aí a gente tem situações, a sua pergunta que é bem pertinente sobre uma população flutuante, que é uma característica de Tabatinga. A gente precisaria ter uma pesquisa complementar sobre mobilidade, que não é já o censo, enfim, mas já tem as pessoas e instituições que trabalham com migração, com mobilidade, e isso a gente teria aí condições de responder esse porquê. Mas cabe uma pesquisa sobre isso, né, para a gente poder entender melhor os motivos e as escalas, né? A gente tem aí, por isso que esses dados, eu também fiquei na expectativa de que sexo e idade tinha sido divulgado das terras indígenas, que a tendência de envelhecimento da população nacional é a tendência dos últimos anos e está se confirmando. Porém, não é necessariamente a tendência dos municípios. E também não sei se é a tendência das terras indígenas. Por exemplo, o Gilson, né, mencionou, se eu trabalho com os dados da CESAI, os dados mais recentes da CESAI vão indicar, por exemplo, que a terra indígena do Vale do Javari ela é hoje uma população mais jovem do que era há alguns anos atrás. Então, ela não está numa tendência de envelhecimento, ela está numa tendência de ter uma população mais jovem, que foge da média nacional, mas a gente precisaria comparar esses dados para poder entender melhor, né? Então, pode ser que nacionalmente a gente tenha uma população mais velha, mas alguns setores, como algumas terras indígenas, pode ter uma população mais jovem, que também vai implicar no debate sobre políticas públicas, que a gente tem políticas públicas para terras indígenas, talvez não pensada para uma população muito jovem, né, para ficar esse debate. Né? A gente tem uma população indígena cada vez mais jovem, mas não uma política para isso. E aí esses dados talvez, vamos aguardá-los, né, vão ajudar, como os dados sobre etnia e tal. Eu acho que a Tassiana já está fazendo sinal para a gente ir concluindo, não? Ah, não, era isso que é uma pergunta. Mas até aproveitar para complementar algumas coisas do que foi perguntado, o Ronison com certeza sabe de vários casos que remontam a essa situação do limite. Aqui, no caso da situação de fronteira, a gente teve outros problemas de limites, que não só dos limites entre os municípios, né? Então,
Os limites mudaram, algumas ilhas, o rio já não passa mais, mudou o limite nacional. Então, a gente teve o caso de uma terra indígena, por exemplo, que não estaria no setor censitário do IBGE. Porque, como mudou o curso do rio, hoje essa ilha está aparecendo como se ela não fosse brasileira. Mas ela é, inclusive, quase na totalidade uma terra indígena. Então, teve que ser corrigido isso. E também, acho que teve alguma situação mais próxima aqui, né, entre Letícia e Tabatinga, de não ser permitido passar. É Brasil, é Letícia, não é? A polícia não permitiu fazer. Coisas que mostram, enfim, essa necessidade de ajustamentos dos limites dos municípios, mas também até mesmo os limites nacionais, no nosso caso aqui de fronteira, porque teve problemas. Bem, era para concluir essa parte, né? Então teve esse problema, foi uma mudança do próprio curso do rio. Tem uma outra, acho que isso é um debate para a gente. Eu acho que os dados do Censo Agro, a gente precisaria de uma outra sessão para debater, porque tem mais coisas interessantes. E por algumas das falas, a fala do Hollenberg e alguns debates que a gente tem tido aqui, para a gente pensar estratégias, essas mudanças, tem um dado que é a relação, por exemplo, que você apresentou, Tiago, do acesso à rede elétrica. Então, por exemplo, como que se a gente cruza onde tem maior acesso à rede elétrica, no caso que Benjamin Constant é onde tem mais rede elétrica nas áreas rurais comparadas com os outros municípios. Isso modifica, a minha primeira impressão de campo, e aí, que isso modifica, por exemplo, até a moradia nessas áreas. Então, Benjamin Constant tem onde uma proporção maior do que de outros municípios das pessoas morando nos estabelecimentos rurais. Então, quando a gente discute a necessidade de infraestrutura relacionada à produção, relacionada às condições de vida das pessoas nas comunidades ribeirinhas, esse é um dado. Então, por exemplo, o impacto do programa Luz para Todos é algo que está precisando ser estudado aqui na região, porque a gente tem o deslocamento de algumas populações da área urbana para essas comunidades, como tem uma reconformação das comunidades ribeirinhas por conta da localização do Luz para Todos, sobretudo em Benjamin, e uma boa parte de Tabatinga também. Hoje, em Benjamin Constant, a mesma ilha, Bom Intento, se a gente olhar, há uma mudança já da paisagem em 6 meses por conta do Luz para Todos. Então, há um deslocamento de famílias de Benjamin Constant para a ilha e um deslocamento interno. Então, aí eu acho que cruzar esses dados do Censo Agro, que vocês pesquisam as unidades produtivas, pesquisa a rede de infraestrutura, pode ajudar a gente fundamentar um estudo mais elaborado sobre essas relações entre infraestrutura e as unidades, né, de agricultura familiar, as comunidades ribeirinhas. Então, acho que está faltando a gente fazer esse diálogo aí com os dados do censo para aproveitar isso. Enfim, e aí ter um outro critério, mas que vai ser a questão da seca e tudo, que também provoca outros deslocamentos, né? Mas acho que esse dado da rede de infraestrutura que vocês captaram, a gente precisaria estar discutindo, conhecendo melhor, para pensar algumas pesquisas aí. As perguntas foram bastante pertinentes, né? Tem muita coisa para a gente conversar. Você vê que a gente ter parceiros auxiliando ao longo do censo nos ajuda várias coisas. O Rodrigo ele mesmo já atinou até mais rápido aqui do que a gente respondendo, né, sobre possíveis respostas ou motivações, por que as coisas ocorreram. Então, realmente o censo uma das coisas que a gente sabe é que a gente precisa muito de muito apoio, de muita parceria, e a gente recorre realmente a isso. Desde os postos de coleta, locais de treinamento, tudo é cedido, feito acompanhamento com parceiros, realmente para a gente poder chegar o mais próximo do que a gente tem como objetivo, que é demonstrar a realidade. A gente tenta chegar o mais próximo, como tudo na vida, né? A gente sabe que vai ter problemas, vai ter falhas, mas com essa rede de parceiros e com um planejamento prévio, já com os parceiros desde esse momento anterior, é uma das estratégias que a gente sempre usa e reconhece a importância para realizar um censo de maior qualidade possível. Então, agradecemos a oportunidade de estar aqui. Tá? Contem com a gente sempre que precisar para outros eventos, e a gente continua
as nossas conversas, nossos diálogos após o evento. Tem nosso contato, tem o Ronison está aqui, sempre em Tabatinga também. Pronto, já fica fácil de achar e aí já tem acesso aí a qualquer dúvida, como achar os dados também, a gente está à disposição. Bom, obrigado. Também queria agradecer aqui a audiência, né, a oportunidade de a gente poder estar mostrando um trabalho que a gente até brincava dentro do IBGE que quem ainda não brigou com sua esposa por causa do censo ou com seu esposo, porque a gente vive no mundo, na época de censo a gente não para, porque a gente precisa estar junto às equipes, né, estar passando orientação do que está acontecendo, e a gente poder chegar aqui e poder mostrar e poder perceber que a gente abre portas para retornar para outros temas. E reforçando o que o Thiago falou, a gente está sempre à disposição, mandando um convite, um ofício, a gente está sem um e-mail, a gente se programa para atender. Eu lembro quando chegou o convite do Rodrigo, a gente trocamos alguns e-mails, quem pode ir, quem não pode, e até a gente conseguir uma dupla dinâmica para vir participar aqui com vocês. E dizer isso, o meninos já passaram o endereço do IBGE, é sempre um caminho de entrada para as informações, mas os professores aqui sabem que tem o Sidra, tem outros sistemas nossos, a gente está montando um curso de Sidra lá em Manaus, a gente vai montar curso de QGIS também para os parceiros, para as universidades, para as prefeituras, e que o objetivo é esse, é fazer com que cada vez mais a população use essas informações que custa caro. Obrigado uma vez de coração mesmo, Rodrigo, obrigado aí também, obrigado Thiago, o Ronis, pelo apoio, todos vocês, professora Tarciana, desculpa, e pelo apoio também, pelo convite, e estamos sempre à disposição. Bem, então, acho que é isso, né? A gente agradece aí mais uma vez a participação do IBGE, reforço aí a proposta do Pedro, quando a gente tiver os dados completos do censo indígena, a gente fazer uma discussão com os municípios aqui, com certeza será bastante importante, a gente tem muita novidade. Inclusive, uma das coisas que está dando trabalho é que houve uma captação maior de etnias, de como que as pessoas se auto-identificam, não só como indígenas, mas como etnia, e vai sair uma lista um pouco mais diversa do que a gente conhece em termos de autodenominação, até mesmo me parece que a nível de alguns clãs, aí, segundo alguns dados que estão sendo trabalhados. Então, uma coisa que vai render bastante aqui para o Alto Solimões, e a gente reforça, então, já o convite para outros eventos, e a gente fica à disposição também para contribuir. Então, obrigado aí, Francisco Braz, o Thiago, um abraço lá para o José Wilson, que é o superintendente, né? Seguimos juntos aí. Eu vou chamar, então, a professora Tassiana, coordenadora do evento, e aí a gente devolve a palavra aqui. Bom, gente, eu não preparei nenhum encerramento. O encerramento era a palestra do nosso secretário, que está lá no IFAM, em outra agenda, né? Mas, enfim, só para a gente constar, né, e encerrar essas atividades, gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Nenhum evento a gente faz sozinho. O projeto foi escrito e submetido à FAPEAN. É um recurso que a gente acessa muito fácil, né, para quem já tem um domínio, né, Pedro, de submeter o projeto na FAPEAN. E ano passado, a FAPEAN foi nosso parceiro, a gente submeteu, foi aprovado. Esse ano a gente submeteu novamente, foi aprovado, né? E é um recurso que, diferente do recurso do Parque Científico e Tecnológico, que está dentro de uma fundação, que é a FAEP, ele é muito mais fácil da gente gastar, né? Porque a gente já determina ali quais são as ações que a gente precisa contratar, né? Então, esse apoio, né, desse evento, basicamente, foi FAPEAN. A nossa alimentação foi patrocinada pelo BID, né? Para o próximo ano, o Banco Interamericano, né, já sinalizou que ele quer ser coparticipante, não apenas apoiador de alimento, né, de refeição. Então, próximo ano, a gente já tem aí, né, uma parceria mais formal
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, isso nos alivia porque o nosso recurso do projeto da FAPEAN era de 100 mil, né, fazendo um pouco de prestação de contas aqui para vocês. E esse ano, o ano passado a gente trabalhou com 100 mil, esse ano a gente trabalhou com 60 mil. Né, então, houve uma redução aí de 40% desse recurso. Por isso também que vocês na Bolsa, que vocês receberam, alguns convidados e palestrantes, que infelizmente a gente não teve recurso para fazer para todos, né, esse material foi construído, né, foi produzido com o recurso de outro projeto que a gente aprovou, que foi o Rádio Ciência. Né? Então, o que foi cortado da FAPEAN no projeto do workshop, a gente utilizou o material e construiu os 2 projetos em um. Né? Então, se vocês olharem a bolsa de quem recebeu a bolsa, um lado é Rádio Ciência e o outro lado é o workshop. Eu fiz otimização de recurso, certo? Quem recebeu a canecazinha vai ver que também de um lado é workshop e de um lado é Rádio Ciência. E dessa forma a gente espalha, né, e difunde as 2 atividades construídas. Tá? E no próximo ano também a gente pretende aí trabalhar, né, com as clínicas de bioeconomia com parceiro. Sebrae entra no evento, Imbiota entra também no nosso evento como parceiros, né, e fazer um grande evento para o 3º workshop. Então, a gente aí já sai meio que formalizando aí um evento para o mês de setembro ou outubro. Outubro é o desastre, né? Outubro é tanta coisa que fica todo mundo sufocado de evento. Então, a gente está prevendo aí fazer um pouquinho antes, ou início de outubro, ou finalzinho de setembro, para a gente desafogar. Porque nós somos professores, certo? E como professores, por exemplo, eu estou terminando o período próxima semana. Né? E aí a gente está naquela sinuca de bico, né? Organização de evento, final de período, e foi uma loucura. Então, eu gostaria de agradecer a todos os parceiros. Bom, gente, muito obrigada. Próximo ano a gente continua com as parcerias, com mais resultados aí apresentando.